você tem agido diante daquelas pessoas que não servem ao Senhor? Esse é o estudo de número 912 aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre e Senhor te abençoe grandemente. Veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A Bíblia Sagrada nos apresenta pessoas que não se deixaram influenciar pelo mal e foram usadas por Deus para uma grande obra, convivendo com pessoas que não serviam a Deus. Vamos ao nosso tema: fé, coragem e determinação. O nosso texto base está no livro de 1 Reis, o capítulo 18. Nesse estudo nós vamos ver sobre um homem chamado Obadias, que significa servo de Deus, adorador de Deus, e a Bíblia mostra aproximadamente 12 personagens com o nome de Obadias. Mas dois desses personagens se destacam de uma forma tremenda. Um deles é o profeta Obadias, que tem o livro com o próprio nome. Obadias capítulo 1, verso 1 diz: Eis, pois, a mensagem que Yahvé, o Senhor Deus, enviou a Obadias por meio de visão profética sobre a nação de Edom. O profeta Obadias falou sobre o julgamento de Deus contra Edom, sobre o castigo de Deus, mas também ele falou sobre a restauração de Israel. E o outro Obadias que eu quero chamar a atenção é o que nós vamos estudar. Este era mordomo do rei Acabe. 1 Reis capítulo 18, o verso 3, a parte A, que diz: Acabe chamou Obadias, o mordomo e administrador do seu palácio. Como mordomo do rei Acabe, ele também administrava a casa dele, os bens dele. E o rei Acabe era um rei idólatra, casado com Jezabel, e ambos não serviam ao Senhor. 1 Reis capítulo 16, o verso 30 e o verso 31, que diz assim: E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. O rei Acabe adorava o Deus Baal e desprezava o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. O rei Acabe, a Bíblia diz que ele irritou o Senhor mais do que todos os outros reis de Israel. 1 Reis, no capítulo 16, verso 33, também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Mas aí Deus levanta o profeta Elias, que foi até o rei Acabe, e ele, com ousadia, profetizou que somente choveria após ele falar. 1 Reis capítulo 17, verso 1, que diz: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos, olha que palavra, nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias era um homem com autoridade de Deus, porque para os cananeus Baal era o deus da fertilidade, era responsável pelas chuvas que semeavam vida na terra e resultava em colheitas. Mas após o profeta Elias ousadamente, corajosamente falar com Acabe, ele recebeu a ordem de Deus para ele ir ao ribeiro de Querite, que
seria alimentado lá. Vamos ver por quem? 1 Reis, capítulo 17, o verso 5 e o verso 6. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Deus é provedor, Deus ele sustenta o seu povo, Deus ele cuida dos seus. E após 3 anos e meio, Deus manda Elias se apresentar a Acabe, porque o Senhor mandaria chuva e a fome já era extrema em Samaria. Jezabel, que era uma rainha má, tinha mandado matar os profetas do Senhor. 1 Reis, no capítulo 18, verso 4, a primeira parte diz assim: Jezabel estava exterminando os profetas de Yahvé. Jezabel era uma rainha idólatra, não gostava dos servos de Deus e ela mandou exterminá-los. Aí entra a ousadia, a coragem e a fé do Obadias. Sabe por quê? Porque ele salvou 100 profetas da morte. 1 Reis, capítulo 18, verso 4, a parte final que diz: por isso Obadias reuniu 100 profetas e os refugiou em 2 grutas, 50 profetas em cada uma, e lhes proveu água e comida. Vocês se lembram que lá em Samaria a fome estava intensa, a fome estava muito grande. Segundo alguns estudiosos da Bíblia Sagrada, Obadias, ao sustentar aqueles 100 profetas, ele se endividou, mas ele protegeu em vida aqueles homens. E esse Obadias seria o marido da viúva que foi procurar a Eliseu dizendo da dívida do marido. Segundo Reis, no capítulo 4, verso 1, diz: certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu dizendo: teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo a Yahvé. Agora, um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. E Eliseu, ele pediu para esta mulher pedir vasilhas emprestadas e derramar azeite nela, e assim aconteceu um grande milagre. Aquela viúva, ela pôde pagar as dívidas dela e viver do resto. Vamos voltar a Obadias. Obadias, ele era um homem temente ao Senhor. 1 Reis, capítulo 18, verso 3, a parte final que diz: homem que amava e temia Yahvé, o Senhor. Ele era um homem que, além de temer, ele amava ao Senhor. E Davi, ele nos ensina que Deus, ele supre as necessidades de quem teme ao Senhor. Salmo 34, verso 9 diz: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Obadias, ele era temente, mas ele era um servo fiel e ele era um homem de confiança do rei Acabe. Acabe chamou Obadias para juntos irem procurar comida para os animais. 1 Reis, no capítulo 18, verso 5, e disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios, pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas e não percamos todos os animais. Para terem sucesso, eles se dividiram e assim conseguiriam percorrer mais terras. Repartiram entre si a terra, ou seja, Acabe foi à parte por um caminho e Obadias também foi sozinho por outro caminho. Obadias estava só quando o profeta Elias o surpreendeu, e Obadias, ele era um homem humilde. 1 Reis, capítulo 18, verso 7, estando, pois, Obadias
Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: és tu o meu senhor Elias? Ele demonstrou respeito, demonstrou humildade para o profeta Elias, quando ele se prostra diante dele e quando ele fala: és tu o meu senhor Elias. Elias pediu para ele chamar o rei Acabe, mas ele ficou com medo. Ele achou que ao fazer assim, ele estaria assinando a própria sentença de morte. 1 Reis, no capítulo 18, o verso 9 e o verso 10, porém ele disse: em que pequei para que entregues a teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação, nem reino, aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles: aqui não está, então fazia jurar os reinos e as nações que não te haviam achado. O rei Acabe procurou a Elias com todas as forças dele e fazia os reis jurarem que ele não estava lá. Obadias, ele tinha fé, mas ele falou para Elias: por quê? O que eu fiz? Sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor poderia tomar o profeta Elias e quando Acabe chegasse não o encontraria. 1 Reis, no capítulo 18, verso 12, e poderia ser que apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Obadias está falando da fidelidade dele ao Senhor, da perseverança dele, da fé em servir o Senhor, mesmo servindo aquele rei tão cruel, tão idólatra, e um rei que não agradava a Deus. Ele estava vivendo um momento complicado e não tinha perspectiva da situação melhorar, mas ele continuou perseverando, ele foi determinado, ele mostrou a coragem dele e ele disse a Elias dos feitos que ele tinha feito cuidando dos servos do Senhor, sendo um homem útil para o reino de Deus. 1 Reis, capítulo 18, verso 13, porventura não disseram a meu senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondia 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numa cova, e os sustentei com pão e água? Essa atitude dele poderia levá-lo à morte, pois ele estava poupando a vida de homens sentenciados pela rainha Jezabel. Ele era um homem de determinação, ele era um homem de fé, porque ele estava protegendo homens de Deus, mesmo correndo o risco de morte. E diante de um período de muita fome no reino do norte, ele protegeu aqueles 100 profetas do Senhor e perseverando no objetivo dele em agradar a Deus. Elias, ele garantiu para Obadias que ele se apresentaria a Acabe. 1 Reis, no capítulo 18, verso 15, disse Elias: vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me apresentarei a ele. Obadias, ele era um homem obediente e ele foi falar com o rei Acabe. 1 Reis, no capítulo 18, verso 16, diz: então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. O profeta Elias cumpriu a palavra dele, obedeceu a ordem do Senhor, se apresentou a Acabe, e Acabe viu que Deus era Deus de Israel. Israel pôde contemplar que o Deus Todo-Poderoso é o único que pode mandar chuva
chuva. Obadias, ele era um homem fiel a Deus, mesmo, vamos nos lembrar, vivendo num tempo onde quase todos os israelitas se prostraram diante de Baal. Ele conviveu com Acabe e com Jezabel, mas ele não deixou o Senhor, ele não precisou ver o milagre de Deus acontecer para continuar sendo fiel ao Senhor. 1 Reis capítulo 18, verso 39, assim que o povo testemunhou todo esse acontecimento diante de seus olhos, imediatamente todos se prostraram com o rosto em terra e exclamaram a uma voz: só o Eterno é Deus, só o Senhor é Deus. Eles precisaram ver o milagre acontecer, mas Obadias não. Ele continuou corajoso no Senhor, perseverante, determinado, e a fé dele era inabalável. Deus respondeu aquela oração de Elias e o povo se prostrou diante de Deus. Obadias, um homem que agiu com sabedoria, mas também com prudência, porque quando ele cuidou daqueles 100 profetas, Acabe e Jezabel não desconfiaram de nada. Olha o que a Bíblia fala em Provérbios capítulo 8, verso 12. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Olha que importante você ser sábio e ser prudente. Tem outra versão que fala: eu sou a sabedoria, em mim habita todo o conhecimento e o discernimento. Ou tem outra versão também que diz: eu, a sabedoria, habito com a prudência e possuo o conhecimento e a discrição. Obadias, no serviço dele, no trabalho dele, servindo o rei Acabe, ele foi um homem de fé, de coragem e de determinação. Ele agiu o tempo todo com discrição. E eu vou concluir: nós precisamos aprender com as atitudes de Obadias. Ele não se influenciou com pessoas que não temiam a Deus. Ele agiu com discrição, com prudência, com sabedoria. Um homem de coragem, um homem de fé, de determinação, um homem fiel, que fez o que agradou ao Senhor, porque devido à atitude de Obadias, 100 profetas de Deus foram preservados com vida. Ou seja, Obadias foi um homem que cooperou com o reino de Deus. Se você gostou desse vídeo, se ele foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no canal Jaboque Vamos Orar. Comente os nossos vídeos nas redes sociais e compartilhe. Não se esqueça de dar o seu like, e se não está inscrito aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva. Que o nosso Jesus maravilhoso e bondoso te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.